Esperando o pessoal entrar na nossa live, que hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, né? A gente vai falar um pouquinho sobre quando você vai criar uma marca, quando você vai pensar numa confecção, quais são os passos que você tem que dar. E para esse bate-papo eu convidei a Cassandra, que é nossa professora de modelagem, corte e costura, e ela daqui a pouquinho ela já entra para falar com a gente. A Cassandra tem experiência nessa área porque ela presta consultoria para algumas marcas, né? Então ela tem bastante experiência e a ideia é trocar uma ideia. Eu acho que não existe uma verdade absoluta. O que a gente vai falar aqui é baseado na nossa experiência, principalmente na experiência da Cassandra e na vivência que eu tenho com os nossos clientes que conversam com a gente, né? Que falam das dificuldades, falam também dos sucessos que eles têm. Então a nossa ideia foi abrir um bate-papo para isso, para contar um pouquinho para vocês como que é o nosso, né, como que acontece. Olha lá, a Cassandra entrou, aí ela vai pedir para participar e aí a gente começa o nosso bate-papo. Bem legal. Vou esperar ela pedir para participar. Eu acho que quando você entra, Cassandra, abre uma janelinha pedindo para participar, né? Se você quer participar. Aí. Acho que foi. Vamos ver se vai dar certo. Aí foi? Aê! Deu certo. Então, legal. Falei, vamos lá para nossa primeira live, né, Cassandra? Sim, espero que é a primeira de muitas. Verdade, muito legal. Então eu estava comentando, né? Comecei contando um pouquinho da ideia de fazer essa live, de dividir com você esse bate-papo para falar um pouquinho sobre os desafios de criar uma marca. Porque a gente tem, assim, relatos, né, dos nossos clientes, às vezes de colegas, ou até do que eu acompanho aqui no Instagram, das dificuldades, né, ou das dúvidas que as pessoas têm, ou seja, na busca por uma confecção, na busca por uma costureira, ou eu quero criar minha marca, quais são os passos que eu dou, né, eu quero empreender na costura, como é que funciona. Aí, antes da gente começar esse bate-papo, eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência, falasse um pouquinho, né, da sua formação, para a gente começar com você se apresentando. Então, eu já trabalho com confecção desde os meus 14 anos. Eu comecei a costurar com 14 anos numa confecção, numa oficina de costura que era da minha mãe, né? Então, eu comecei com produção de uniformes. E aí eu parei um pouco, fiquei mais assim, fazendo coisas para mim, porque eu não tinha muita segurança. Então, é o que eu até falo para as alunas às vezes, né? Para você ter uma certa segurança, é legal você ir se virando um pouco sozinha. Então, era isso que eu fazia. E aí, na verdade, eu comecei a costurar de verdade para outros clientes em 2006, quando apareceu um desafiozinho, assim, eu trabalhava num local com muitas meninas e uma delas ia se formar e aí ia alocar um vestido e eu achei extremamente caro a alocação do vestido dela. Eu disse, confia em mim que eu vou fazer um vestido para você. Nunca tinha feito nada para ninguém. E aí a minha mãe dizia, você é doida, você nunca fez. Eu disse, não, mas eu faço. E aí fiz realmente, ficou uma peça bem diferenciada. Ela dizia que na formatura dela o pessoal parava ela para saber quem tinha feito e tal, porque era uma época que se locava muito vestido, né? E a partir daí eu comecei a não parei mais. Então, às vezes dava uma paradinha, porque na região que eu morava, né, que eu morava no sul, Santa Catarina é uma região muito fria, dependendo da época. Formaturas, que era o que eu gostava de fazer, vestidos, né? Formaturas tinham épocas que eram muito fortes, e como eu não queria fazer outra coisa, aí tinha épocas que eu parava e achar um outro emprego, e aí no emprego que eu estava, sempre tinha alguém que me pedia para fazer alguma pecinha. Daqui a pouco eu estava até aqui de novo, de costura, e saía do emprego e ficava só na costura. E aí fiquei realmente só em vestidos de festa.
Aí, há 10 anos, quando eu vim para Sorocaba, aí eu tive a oportunidade de fazer minha faculdade de moda, que eu queria tanto, né? E aqui eu comecei a dar aula de costura, porque no Sul eu dava aula também, mas dava de crochê, tricô, essas coisas assim de frio, né? E aqui, como é um lugar mais dinâmico, que tem que ser tudo muito mais rápido, eu comecei a dar aula de costura em 2011. E aí, através do YouTube, a oficina me encontrou o ano passado, né? Que já eu era cliente da loja já. E aí comecei a dar aula na oficina da costura. E aí é isso. Aí na pandemia as coisas mudaram para mim também, né? Porque como eu trabalhava muito com vestido de festa, roupa para sair que fosse, deu aquele baque, né? Então parou festa, parou tudo. E aí uma coisa que eu não era muito afim, comecei a fazer muito, que foi modelagem, pilotagem, e aí começou também a consultoria, né, de confecção. Porque aí, com todos esses anos, a gente vai tendo uma bagagem, uma experiência, graças a Deus. Aí, quando você faz a faculdade, você tem um pouco da técnica, da teoria. Aí, depois, aí na pandemia, eu comecei a pegar um pouco da prática da confecção. Aí, graças a Deus, dá para juntar uma boa bagagem, né? Legal, legal, muito bom. E eu acho que pensando nessa experiência, né, a costura ela tem um ramo, ela é muito ampla, né? Porque assim, tanto na parte, assim, tem muitos viés, né? Então, se você for pensar na parte de artesanato, você pode empreender, trabalhar com produção ou trabalhar com encomendas personalizadas. Na roupa, Sim. forma, roupa sob medida, quando você trabalha com aquela cliente que vem com aquele desejo e você vai atender. E aí também, quando tem a vontade de empreender, você trabalhar em escala, né? Que seria na criação de uma marca. Nós tivemos experiência aqui de alunas que vieram com a gente, né? Não sabiam costurar, começaram a costurar, e aí a amiga pede para fazer, fez aquele pijama bonito, aquele moletom, aquela roupa, fala, faz para mim também. Aí começa a fazer para amiga, e aí ela sozinha não dá conta, né? E pensa em contratar. E aí vem a pergunta, né? Qual o melhor caminho, se é que existe o melhor caminho, né? Procurar uma costureira, Eu procurar... qual seria, né? Se é que existe esse... Eu acho que o melhor caminho é sempre se informar bastante, né? Porque, assim, muita gente agora, eu não sei se é porque a gente agora está bem no meio de tudo isso, mas é muita gente hoje querendo empreender na confecção, e eu acho que o maior problema é não entender da confecção. Então, eu acho que o melhor é sempre você se informar muito a respeito. Então, às vezes, tem muita gente que fez faculdade ou se formou em outra coisa, ou agora eu vou me aposentar e quero trabalhar com o que eu sonho, que é a confecção, ou qualquer coisa do tipo, né? Que a gente vê muito disso. Muita gente que gosta de moda, muita gente que gosta de vários ramos da costura, que, como você falou, é um leque de muita coisa, de muita possibilidade, né? Então, vira um hobby, ou vira uma segunda renda, ou vira uma renda principal, né, que seja. Mas eu acho que o principal é se informar realmente, né? Porque quando você faz, por exemplo, muitas pessoas, às vezes que eu converso, muitas pessoas fazem da seguinte forma: eu resolvi trabalhar com a confecção, aí achei uma pessoa que faz para mim. Aí ela pega, ela disse que vai usar tanto de tecido para cada peça, vamos começar com tantas peças, fazendo tais modelos, vou entregar, ela faz tudo. Aí, assim, né, tem as coisas boas, tem os prós e os contras, né? A coisa boa é que você não se preocupa. Mas aí também é uma coisa ruim não se preocupar, porque aí também você está pagando para não se preocupar, né? Toda comodidade tem um preço, né? E quando você está começando, se você vê teu processo mais de perto, entender um pouquinho mais, você tem certeza do chão que você está pisando, né? Então, assim, como eu falo, quando você entrega e só recebe a peça pronta, você tem muitas vezes uma peça que todo mundo tem,
né? Você não vê diretamente, você não põe um diferencial naquela peça, você quer fazer alguma coisa em especial, mas aí a costureira vai dizer assim, ah, esse jeito aqui é mais fácil de fazer, e aí daqui a pouco tá igual a todo mundo. Então, quando você quer ter um diferencial, você precisa saber que público você quer atingir, você precisa saber o que você deseja com aquilo. Então, às vezes, agora mesmo tem 2 alunas, né, na oficina que estão atrás de lingerie diferenciada. Uma tem dificuldade porque tem seio grande, outra tem dificuldade porque tem seio pequeno, e o mercado não oferece isso. Então, acho que a primeira coisa é você tentar fazer uma coisa que ninguém está fazendo, ou que ninguém está dando atenção naquele momento, né? É claro que tem um outro viés. Talvez você pense assim, ah, mas eu não tenho dinheiro para empreender dessa forma. Quando a gente quer, de qualquer maneira você vai conseguir fazer. Então, por exemplo, você trabalha com as suas lingeries lá, você está fazendo para alguém, né? E ali mesmo você percebeu uma carência, e aí você pensa assim, poxa, eu podia fazer a minha marca de lingerie e fazer o que fulano não quer fazer, né? Então, você precisa ver o que você tem que fazer, o que você quer fazer de diferente, faz aí uma peça, piloto que seja, faz uma peça e faz a tua propaganda com aquela peça. Né? E aí você vê, vai medindo a febre, vai pesquisando se está caindo na graça do público ou não, né? Porque você não precisa fazer aquele monte de coisa, né? Porque é melhor você pegar e fazer várias peças, então, de um modelo, 2 modelos. Quando cair na graça do teu público, aí aquilo dispara. Então, é melhor você ter um modelo bem legal, 2 modelos bem legais, ou então os mais básicos que o público sempre vai pedir, né? Do que você ter muita coisa e aí quando cair na graça do público você nem tem estoque mais, né? Fazer 1, 2, não adianta muita coisa. Então é meio que fazer isso a princípio, né? Para quem não está querendo investir muito, né? Eu vejo... Pode falar. De exclusividade, né? Que eu acho que é legal, porque quando você está lançando, que você falou de fazer alguma coisa diferente, né? Então você cria uma pequena produção exclusiva, isso também cria o desejo, e você vai testando também. Né? Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu vou fazer uma coleção, uma peça, vou fazer 10 desse, 10 dessa numeração, 10 de outro, e se não dá certo? Né? Então eu acho que testar o público, fazer, né, algumas peças, poucas, para você ir testando, e aí você vai crescendo com a sua produção daquilo que deu certo, né? Por exemplo, né, esses tempos eu estava conversando sobre isso, né, sobre lançar coleção com alguém, e aí eu usei um exemplo até da Ginger, que é uma marca da Marina Rui Barbosa, né? Ela começou com uma paleta de cor pequena, era laranja, branco e preto, porque laranja por causa do cabelo dela, né? E aí poucas peças, pouquíssimas peças. E aí, assim, eu até vi uma pergunta que você me mandou, já vamos até responder, sobre como fazer, como divulgar poucas peças, né? Então, para quem gosta de ver sobre isso, quando você pega lá no início, eles começaram a divulgar como? Ela fez um perfil de Instagram, lógico que o poder dela é grande por ser conhecida, óbvio. Mas era assim, ó, era colocando imagens legais, textos legais, nas cores que ela pretendia usar. E aí, gente, ó, tecido pouquinho, então, tipo, era 3 cores que ela trabalhava. E aí o impacto era grande, né? Porque ficou bonito, era um site bonito só nessas cores, era uma página só nessas cores. E aí, encomendas não tem muito que abrir nesse momento, né? Porque é aquela coisa também, né? Cliente tem muita opção, aí ela vai sempre querer uma que você não tem. Então, limita um pouco no início e a partir da hora que você começa a crescer, aí também vão crescendo as cores, os modelos, mas de início você pode começar pequeno mesmo e pensando em poucas coisas. Quando é uma peça bem feita, bem cortada,
com charme, com fotos boas, né? Infelizmente, precisamos de fotos boas. É. Aí faz toda uma diferença. Legal, legal. Eu acho que hoje em dia o Instagram, ele tá aí para vender, né, também, né? Tanto que tem a parte de vendas do shopper, né, do Instagram. Então, acho que é o canal principal de divulgação da sua coleção, das suas peças. E eu acho que quando você quer criar alguma coisa, né, o que a gente tem visto muito é o pré-lançamento. Então, você mostrando, mostra um pouquinho, mostra a produção, mostra uma peça pronta. E aí você vai criando o desejo do público para quando você lançar a sua coleção, você já até tem pedido, né? Assim, entre aspas, já está engatilhado, né? E o que eu tenho visto também é assim que elas fazem quantidade esgotada, né? Então, assim, tantas peças, até para ser exclusivo. Então, você trabalha desejo antes, você sabe quanto vai ser a sua produção e criou aquela coleção, você já está pensando na próxima e assim por diante, né? E você tem que vendas garantidas, né? Você trabalha com segurança também, não trabalha no escuro de repente ter uma produção muito grande num começo, né? Que você está empreendendo. E aí você vai crescendo aos poucos com segurança. Então, acho que esse caminho também é bem legal. Aí eu tenho uma outra dúvida. Pensei na minha, né? Eu vou começar a empreender, que eu gosto dessa minha blusa. Todo mundo pergunta pra mim aonde que eu comprei. Aí eu falo, eu que fiz. Então, vou pensar nessa blusa. E aí, só que eu não tenho numeração, não tenho grade, não tenho peça piloto, não tenho nada. Qual é o primeiro passo? Eu devo procurar uma modelista? Ou eu vou direto na confecção, na costureira? Quando eu vou entregar para uma costureira, eu devo entregar já uma grade de tamanhos para ela? Como que funciona? Tá. Quando você pensa na tua marca, a primeira coisa você gosta da tua blusa lá, tá, como você falou. Aí, mas você não vai fazer só a sua blusa, você vai fazer alguma peça que converse com ela, não vai fugir muito, né? Eu já vi marcas que, por exemplo, se você pegar a loja de varejo aí, Renner ou Riachuelo ou qualquer loja do tipo, eles às vezes até têm uma coleção de um tecido só, né? Ou então várias blusas, uma blusa em várias cores, né? Então primeiro é você pensar exatamente no modelo e os tecidos que você vai usar. A primeira coisa, né? E saber que aquilo ali vai ter que ter uma cara. É como se no início era bom a tua marca, tua logo lá, conversar com o estilo que você quer, né? Então, são os... Ok. E aí, então, você decidiu que você quer fabricar essa blusa que você gostou. Aí você vai decidir, pelo modelo da blusa, você vai escolher teus tecidos, a qualidade dos tecidos. E aí, assim, já aconteceu até de aluna também na oficina pensar assim, eu quero uma peça assim e eu achei uma parecida na loja, comprei. Eu, quando não sabia fazer, já aconteceu de eu ter uma peça lá velhinha que não sabia fazer, cortar tudo, recortar tudo, desmontar e fazer a modelagem assim. É um passo, né? E a gradação é aquela coisa, né? Ver no YouTube, fazer aula, entender. Se você não quiser pagar uma modelista, mas você precisa, dessa forma a gente apanha um pouco. Nem uma modelista, como eu falo, por exemplo, tem clientes que querem fazer uma modelagem, mas não querem fazer uma pilotagem, né? Então, por exemplo, eu não vou fazer pilotagem, porque a costureira da produção, ela vai cobrar 10% do que eu pago para uma que faça pilotagem, né? Oi? O que é pilotagem? A pilotagem é você pegar a tua modelagem, né? Ou mandou fazer a modelagem, ou você viu uma modelagem na internet, ou você comprou um molde pronto, que é um perigo, né? Mas você precisa fazer uma peça com aquela modelagem e ver se ela realmente funciona. Tá. Quando você pega uma modelista e pilotista, ela vai fazer as duas coisas juntos. E aí, mesmo que você trabalhasse numa empresa grande, de confecção, ela vai fazer a mesma coisa, ela vai testar o molde, né? Aí você vê
ver o que funcionou, o que não funcionou. Aí nisso você pensa assim, pô, gastei tanto de tecido, vai sair meio caro, dá para substituir? Ver se dá para substituir o material que você usou. E aí o que você vai corrigindo na peça, você tem que corrigir na modelagem e deixar ela 100%. Então, isso é um serviço realmente para uma modelista que entenda. Às vezes acontece de a pessoa não querer fazer o piloto, porque acha que o piloto vai estar muito caro. Eu não vou pagar R$80 num piloto, vou pagar a da confecção lá que vai fazer por R$8, né? É um caminho. Só que aí fica um vai e volta, né? Risco também. Aqui não deu, vai ter que voltar para modelista para arrumar e tal. É um caminho, mas é o que eu falo assim, ó, você pode fazer tudo isso e entregar para alguém, mas você pode optar também por conhecer o processo. Então, daí depois da modelagem e pilotagem, que a peça estiver 100%, aí que vem a gradação. Às vezes muita gente quer tudo junto já, mas você pensa que se a M não ficou boa, se tem um defeitinho, você vai ter que remexer toda ela de novo. E aí vai ser muito mais trabalho e tempo, né? Tudo isso é tempo. Porque quem trabalha com confecção não tem... Se ela não tiver serviço, é porque não trabalha bem, né? Como a gente fala. Se ela não tiver trabalho, abra os olhos. Então, isso tudo demanda tempo. Então, faz no tempo direitinho, acertou, fez a peça que vai ser a amostra, né? Você vai também fazer uma fichinha com tudo que vai nela, para depois você precificar tudo isso. Então, se vai botão, se vai zíper, se linha, muitas vezes na confecção já está embutido, né? Mas tudo que vai de matéria-prima que você precise usar, quantidade de tecido da peça M, porque a gente geralmente usa o M como base, né? Tudo isso. Para então você tiver com tudo certinho, porque quando você for mandar cortar, ele vai querer peça piloto, ele vai querer a modelagem, ele vai querer a ficha. E até por segurança, né? Quando você for levar numa costureira, se mesmo você mesma não for fazer, precisa de tudo isso para que tudo saia padrãozinho, né? Tá. Legal. E aí, assim, então a gente fui, né, fiz a grade, vou levar para uma costureira, vou levar para uma confecção. Qual a diferença? Existem algumas pessoas que fazem só um tipo de serviço, então eu vou fazer uma calça, uma bermuda. Acontece de eu levar para um cortar, eu pego o corte, levo para colocar o botão, tem esse processo em separado, ou geralmente é tudo junto? Tem esse processo separado. Tem pessoas que geralmente, aqui em Sorocaba tem muito, deve ter no estado todo, né, que trabalha muito confecção, deve ter no estado todo. As pessoas que intermediam esse serviço, né? Então, você pode entregar para uma pessoa que ela vai distribuir para as confecções e te entregar prontinha. Tem algumas que pegam o serviço do zero, tem algumas que pegam a partir do corte, então você vai ter que pegar o cortador e depois levar para essa intermediária. E também tem a oficina. Quando você leva direto para uma oficina, depois quem revisa pode ser você, quem embale pode ser você. Então tem todos esses tipos de serviço. Legal. E aí vai de você escolher o melhor jeito e como você vai ter um lucro maior, né? Tudo isso. Que é como eu falei, comodidade também custa dinheiro. Então, vai de você ver todos esses processos. É melhor eu ter o funcionário que corte? É melhor eu entregar para um cortador? É melhor eu entregar para alguém que faça do zero? Então, tudo isso é bom você ir conversando com essas pessoas e olhando o melhor jeito de você trabalhar. E aí, assim, vendendo um pouco o nosso peixe, né? A gente já teve alunas que vieram para aprender para consumo próprio, né? Para fazer suas próprias roupas. E aí viram uma oportunidade de empreender, e aí a partir das aulas, do que se envolveram, passaram a empreender. E também já tivemos caso de quem tem uma marca, não conhece o processo de costura, de modelagem, e veio pra gente porque queria, né, criar, né, queria ter essa independência
de fazer a sua modelagem, de criar uma coleção. E também tivemos alunas de moda que fizeram moda e que estavam começando a criar a sua coleção e vieram para aprimorar a sua modelagem, né? Então, o que eu vejo é que cada vez mais a importância de quem vai empreender nessa área de ter esse conhecimento, né? De ter esse conhecimento do processo. Porque aí eu acredito que para você acompanhar, né, o passo a passo, seja melhor. Você já trabalhou com esses dois públicos, Cassandra? Tanto quem não entendia nada, e aí como que é, né? Qual é a importância, de repente, de você conhecer aquilo que você está fazendo? Né? Preciso conhecer tudo? Não preciso conhecer tudo? O que que você tem, né? Lembrando que assim, não existe o certo, né? Tem assim, a gente sempre fala do ideal, cada um vai encontrar o seu melhor caminho, mas acho que se a gente puder falar da nossa experiência, é legal, né, essa troca. Sim. Eu já trabalhei tanto com, já dei aula tanto para quem não conhece costura, já até nas minhas aulas, por exemplo, quando eu fazia faculdade, ou as primeiras aulas que eu dei em Sorocaba eram de pessoas que tinham saído da faculdade, mas não entendiam nada de costura. Assim como eu trabalhei anos na costura e teve coisas da faculdade que eu, antes de fazer a faculdade, pensava assim, o que eu vou aprender? A gente acha que sabe muita coisa. Mas a gente é teimoso, na verdade, pensar, isso aí eu não vou usar, mas usa. Ou então, isso aqui eu não vou usar, mas usa. Então, tem os dois caminhos. E aí também tem caminhos diferentes, tipo, tem gente que começa na confecção e não quer botar a mão, como eu acho que quando você quer algo diferenciado, ou quando você quer atender uma dor do mercado, que a gente fala que, na verdade, é uma necessidade que você não está vendo. Por exemplo, né, tem uma amiga minha que é intolerante à lactose. Hoje ela é uma empreendedora em produtos sem lactose, porque ela queria, né, sanar uma vontade dela, uma necessidade dela, e ela achou várias pessoas que tinham a mesma dificuldade. Então, muita oportunidade surge da necessidade, né? Então, assim, eu acho que é importante, sim, quem trabalha com confecção entender um pouco do processo. Às vezes as pessoas querem fazer uma aula e dizem assim, ô Cassandra, quanto tempo eu vou demorar para entender tudo de confecção? Gente, eu trabalho, sei lá, já fui fazer minhas contas, dá uns 20 e poucos anos aí, né? Quase 30 anos já. Não entendo tudo. Não entendo. Aula é uma coisa muito gostosa, porque eu digo assim, às vezes eu aprendo com o aluno, ou então eu vejo uma aluna ensinando outra, a gente troca muita experiência e tem coisas que eu nunca vi, né? Até eu conto para muita gente, quando eu cheguei em Sorocaba, as pessoas perguntavam assim, que método você usa de modelagem? Eu ficava assim, que método, gente? Eu não sei de método, porque eu aprendi a costurar, cortando, riscando no tecido direto, como a gente fazia no interior. Muita gente fazia assim, aprendi assim com a minha mãe, minha avó fazia assim e pronto, né? Aí hoje você vê muito método disso, daquilo, método de sob medida, método de não sei o quê, e eu trabalhava com sob medida, né? E tem gente que consegue crescer no sob medida, ateliês de sob medida. Esses dias até no Pequenas Empresas, Grandes Negócios, tinha uma pessoa que ela empreendeu nesse ramo. Tudo costura francesa, né? Que é aquela que não tem overlock, não tem zigue-zague, nada. Mas tudo sob medida. Então, assim, o principal é você, pelo menos, entender um pouquinho do processo que você vai fazer. Se você vai... você quer com fibra natural, por exemplo. Você tem que entender do teu produto, você tem que saber que o teu produto vai encolher, como que você vai fazer. Não dá para só entregar nas mãos de alguém e fazer e te mandar de volta. Você precisa entender, por exemplo, às vezes, no meu tempo de sob medida, tinham lojas que os estilistas lá aprenderam a desenhar muito bem na faculdade, né? Faziam um desenho e aí você olhava
e o desenho das costas não coincidia com a frente, e às vezes o cliente ficava meio indignado, dizendo assim, mas por que não dá de fazer assim como desenhou? Daí você tem que entender que uma parte precisa conversar com a outra. Então, algumas coisas é bom você saber. Então, você fez a tua faculdade ou você se enfiou no ramo da confecção, tenta saber, tenta conhecer um pouco de tecido, um pouco de costura, um pouco de produção. Se você entregou lá, volta e meia vai lá, dá uma olhada como é que está sendo feito, quanto é que estão gastando, isso é muito importante. Às vezes tem gente que diz assim, Cassandra, eu queria que você me desse uma luz, porque eu acho que estão me passando para trás. Muita gente pensa assim. Então, assim, até quantas vezes, quem gosta de fazer uma roupinha, quantas vezes não foi numa loja e a vendedora te vendeu o tanto de tecido errado? Ou para mais ou para menos. Então, isso na confecção também vai acontecer. Quem faz produção grande consegue poupar um pouco de tecido, que a gente consegue encaixar, mas você sempre fica na dúvida. Então, na dúvida, vai tentar conhecer um processo um pouco. Faz umas aulinhas, vê vídeos, né? Vê bastante YouTube, Instagram, tem tanta coisa hoje para se informar. Então, é muito bom você entender realmente do processo. E até, para, como eu falei, um diferencial. Às vezes, acontece assim, você pensou numa peça, eu quero isso aqui de diferente. Daí, chegou no cortador, beleza. Chegou na costura, ela disse, nossa, mas isso aqui tá difícil de fazer. Mas se você sabe que é possível fazer, você vai dizer, não, isso aqui dá para fazer, eu quero assim. Porque senão daqui a pouco realmente você tá igual a todo mundo e aí tá tudo igual, né? Por aí. E aí uma outra coisa também que eu queria abordar é assim, é a valorização do trabalho da costureira. Porque se eu desconheço o trabalho, às vezes, e aí cobra, né? Eu cobro tanto para fechar uma calça, tanto para fazer um caseado de botão. E aí quem não entende desse processo fala, nossa, cobra ou tudo isso, né? Ou eu pago só isso, não vou pagar tudo isso. Né? E assim, a gente escuta muito também dessa desvalorização. E que é um trabalho árduo, que muitas vezes elas passam, né, madrugadas, costurando, né? E a gente sabe dessa mão de obra que é específica. Não é uma mão de obra fácil de se encontrar quando é de qualidade, porque quem tem qualidade, como você falou, está com serviço. Né? E por ser algo que assim... Como que eu vou falar? Agora com a pandemia, várias pessoas passaram a empreender na costura, né? Então eu acho também que tem uma mão de obra nova no mercado que está se aprimorando, né, para isso. Então, o que eu queria era ter essa valorização mesmo. Quando eu conheço o processo, quando eu chego para fazer... Consigo fazer uma calça em uma aula? Depende, né? Porque assim, você pode ser que se você tiver já uma desenvoltura na costura, você vai conseguir. Se você não ligar muito para alguns defeitinhos, você vai conseguir. Se você for mais primorosa, se você quiser um acabamento melhor, você não vai conseguir, né? Pode ser. Então, assim, são vários fatores. Da mesma forma que quando a gente entrega um trabalho para uma costureira, tem também esses fatores, né? Ou eu entrego eu quero 10 peças, você me entrega em 3 dias, né? Nossa, mas você vai demorar tudo isso? Ou você vai cobrar tudo isso? Queria que você falasse um pouquinho disso, da valorização do trabalho, né? Que acho que a gente já conversou em algumas vezes sobre isso. Né? Sobre que se você não entende o processo, às vezes você não valoriza. E é importante a gente valorizar. Eu acho assim, ó, nós conversamos um dia lá no teu escritório lá, hoje, o que acontece realmente é que aqui tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Aqui quem trabalha bem sempre vai ter, né? Só que aí tem o outro lado também, das pessoas que não estão a fim de pagar, ou então não entendem o quanto é trabalhoso aquilo, né? Não entendem que a gente tem que fazer manutenção de máquina, não entendem que agora na pandemia subiu demais valor de máquina, valor de linha, de agulha, meu Deus, a agulha subiu demais. Então, assim, tudo isso vai ter que aparecer em algum lugar, né? Então, é necessário entender, por exemplo, se você não quer que a tua costureira suba valor de peça,
dê a linha para ela, dê a agulha para ela. Se a máquina dela estragar, vá lá e arrume. É tudo isso que tem que levar em conta. E o trabalho, principalmente. O trabalho, quando a pessoa tem, honra o trabalho bem feito, honra o capricho nas peças, que eu já peguei coisa terrível, né? Quando ela honra prazo é uma coisa assim, ó, que o pessoal, eles querem coisa para ontem. Então, já aconteceu de cliente dizer assim, ô Cassandra, você leva lá no cortador, mas tem que ser para amanhã o corte. Gente, como assim? Como eu falei, quando a pessoa trabalha bem, é porque ela já tem coisa lá. Não vai achar que uma pessoa trabalha maravilhosamente bem e vai estar lá te esperando. Não. Ela vai ter serviço na frente, ela vai ter uma fila de serviço e você tem que dar um prazo razoável, né? Então, quando você aprende lá na faculdade que quando você quer lançar uma peça, você precisa de 6 meses de prazo, você fica... Gente, como assim 6 meses de prazo? Porque todos os processos precisam de tempo. A produção precisa de tempo, né? Então, assim, é lógico que é que nem manicure. Tem manicure que leva não sei quanto tempo para fazer tua unha, faz muito bem feito, mas demora muito. Como tem pessoas que trabalham bem num tempo legal, mas não vai ter um jato, assim, né? Que trabalha jato, mas que fique perfeito. Daí, tudo isso tem que levar em conta. Quando você faz produção, você tem que escolher o teu público, saber que público que você quer. Se você quer um público exigente, você vai querer peças bem feitas e aí você não vai achar preço de banana, até porque a banana também tá cara, né? Então, tudo isso. Então, assim, a pessoa, até quem faz o preço das suas peças tem que saber o quanto que ela consegue produzir num dia, dar um prazo legal e saber que ela vai tirar tanto no final do mês. E aí você vê se é certo. Então, por exemplo, às vezes as pessoas querem te dar 100 peças lá. E aí eles assim, não, 100 peças eu vou te pagar tanto. Vê se vai te valer a pena, porque assim, é o que um amigo meu uma vez falou, que ele disse assim, ó, tem coisas que eu não pego, às vezes me dá um medo de ficar sem dinheiro. Mas eu não pego, porque senão quando que eu vou conseguir ter o real valor do meu trabalho? Se você ficar fazendo por mixaria ou querer pagar a mixaria no trabalho dos outros, você, primeiro que você não pode exigir e você, se você estiver precificando o teu trabalho, você vai só trabalhar, daqui a pouco você está pagando para trabalhar. Então, é meio que você tentar ver quanto que a pessoa vai ganhar naquele tempo, se está correto, se é justo, né? E em contrapartida também quem está fazendo é a mesma coisa. Você tem que botar na balança quanto que você vai gastar de tempo e quanto que você está ganhando nesse tempo, se te vale a pena, né? E aí, engatando nesse bate-papo, a gente teve uma pergunta sobre isso, sobre precificar, como precificar a sua peça. Né? Aí a gente conversou sobre isso um pouquinho antes, né? Que depende também do quanto você quer ganhar. Como que assim, tem uma fórmula para eu poder precificar? O que eu preciso levar em consideração? Né? Vamos falar sobre isso. Então, ó, quando você vai trabalhar, por exemplo, na produção ou no sob medida. Produção, você tira uma média, se informa, tudo gente tem que se informar. Existem tabelas sim, eu não gosto de respeitar a tabela de precificação, porque eu trabalho de um jeito. Que nem diz a minha mãe, não sou todo mundo, né? Você tem que se diferenciar. Então, você viu a tabela, mas você dá uma olhada, ver se aquilo ali tá certo. Eu já vi, por exemplo, barra de calça, gente, cobrar R$5, como cobrar 25, R$30. Depende do público que você está trabalhando também, né? Então, você tem que levar em conta que você está trabalhando com material que você pode estragar. Então, você tem que já pensar nisso. Se você trabalha com, digamos, tá? Um Dolce & Gabbana, você não vai cobrar a mesma coisa que você trabalha com alguma peça lá do braço, né? Então, você tem que meio que pesar isso. Quanto tempo você leva para fazer a peça?
Quanto você vai ganhar no dia fazendo uma peça, ou duas peças, ou três peças? No caso da produção, né? A produção você vai fazer muito mais. Mas quanto você consegue produzir, tentando produzir rápido, né? E aí, para precificar. Aí, precificar, quando você faz por produção, digamos eu, tá? Quando eu estava fazendo sob medida, eu tinha que tirar mais ou menos uma média. Quanto é que eu quero ganhar no mês, né? E aí, até que eu consegui meu público, eu fui fazendo um pouquinho mais barato mesmo, sabe? Quando o pessoal não me conhecia muito aqui em Sorocaba, eu ia fazendo um valor que, quando chegasse no final do mês, eu tivesse com um valor razoável no bolso, né? Então, eu ia dividir meu dia em quantas peças eu conseguia fazer naquele dia, certo? E aí eu colocava o valor. Quando você coloca o valor, você tem que pensar assim, eu vou usar maquininha de cartão, que seja. E aí na maquininha de cartão vai mais umas taxinhas. E aí tem aquela coisa assim, ó, diferenças de sul e de sudeste, né? Lá na minha terra, o pessoal trazia todo o tecido para mim, porque queria que eu só confeccionasse. Eles gostavam de ir atrás para pagar mais barato. Aqui, o pessoal paga pela comodidade. Então, eles queriam que eu fosse atrás do tecido. E aí, na busca pelo tecido, tinha gasolina, tinha estacionamento, né? Tinha tudo isso. Então, é uma coisa que você tem sempre que pesar todos esses gastinhos, né? De tudo, para você não ficar no vermelho no final. Então, para precificar é bem particular, tá? É bem particular porque tem que ver o tanto que você gasta de tempo na peça. É claro que assim, vai funcionar diferente se você tem experiência em fazer aquela peça ou não. Na tua falta de experiência, você vai demorar mais. Entendi. Mas daí também não é culpa do cliente, né? Então, tudo isso. Então, eu tenho que ganhar um tanto razoável e justo quando você começar a fazer teu nome, que as pessoas dizem, não, essa trabalha bem. Aí você pode subir um pouquinho mais, mas você jamais pode ficar no vermelho pagando para trabalhar, como eu falo, né? Eu gosto de pensar também no modelo de trás para frente, né? Então, pensar assim, qual é o público que eu quero atingir? Então, eu quero atingir nível A, eu quero atingir esse público. Dentro do mercado, né, quem são as pessoas que vendem esse produto parecido com o meu? Então eu me identifico com essas marcas, né, com essas pessoas. Qual é o valor que elas cobram? Elas cobram tanto. Então, se eu criar uma coleção que eu tiver de cada peça, 5 de cada modelo. Então, por exemplo, eu tenho 3 modelos, vou criar 5, vou fazer no total 15 peças. Se eu cobrar esse valor, aí eu vou fazendo de trás para frente, né? Então, tem tanto, eu vou gastar tanto de tecido, meu lucro vai ser esse, vai dar conta? Não vai dar conta. Então, eu vou precisar produzir mais. Então, produzir mais e assim por diante. Eu vou fazendo essa conta de trás para frente para entender aquilo que você falou. O quanto que eu desejo, né? Qual será o meu retorno, né? Que eu quero ter tanto de retorno, né? Ou se para eu atingir esse nicho, né, de mercado, quantas peças no mínimo eu preciso vender para eu poder ter um lucro legal e valer a pena trabalhar, né? Eu acho que sendo de trás para frente, entendendo também o mercado, pode ser também uma fórmula legal, né? Aí eu vou trazer fornecedor, porque lógico que se for um fornecedor que vende mais, né? Quanto mais eu comprar, mais barato eu fico. Então, aquilo que você falou, pensar em menos opções de tecido para você ter conseguir comprar, né, uma quantidade maior e conseguir um preço menor também. E assim por diante, né? Mas eu acho que é sempre um teste, né? Quando você está começando, né? Você vai entendendo o seu público, né? E mesmo na área de costura criativa, por exemplo, né? Se você vai trabalhar com bolsas, se você vai trabalhar com roupas de mesa também, que hoje tá sendo, né? O mercado tá bem grande nisso. Pensando em produção, pensar um pouquinho também, né? Porque às vezes se a gente começa no escuro, né? Eu vou fazer tanto que, nossa, tive prejuízo, não tá valendo a pena. Né? Mas é porque
precisa começar, né, também pensar, né, de trás para frente para poder entender um pouquinho o mercado, que eu acho que é legal. Mas nunca desistir de empreender, né? Eu acho que eu... E uma coisa também, né? Tem muita diferença de quem trabalha com atacado e com varejo, por exemplo, né? Que o atacado você consegue, por exemplo, se eu fizer uma peça, várias peças do mesmo tamanho, da mesma cor, eu vou produzir muito mais do que se eu fizer em pequena escala. Duas de um, duas de outro, isso demora muito mais. Então, depende também muito do mercado que você quer, né? E aí, aquela coisa também de, na hora de vender, também não ter o coração muito mole, né? A gente sofre muito com isso no início, de o cliente dizer assim, ai, mas eu já vi peça igualzinha por tanto. Você não me faz por tanto? E aí, às vezes, para conquistar o cliente, você diz, faço. E aí, depois, você dá vontade de bater com a cabeça na parede, porque você está levando prejuízo, ou quase nada, ou está no 0 a 0, porque você quis agradar o cliente, né? Então, assim, ó, você não fechou com esse hoje, amanhã você vai achar alguém que vai reconhecer que o teu acabamento é bom, que o teu trabalho é bom, né? E aí você não vai precisar ceder, porque sempre vai ter gente falando desse tipo de assunto. Mas aí você tem que mostrar realmente que o teu trabalho vale e não é aquela coisa de o mais barato, né? É o melhor realmente, né? Para empreender tem que fazer uma coisa legal e saber o real valor daquilo, né? Legal. A Alice falou sobre isso numa das perguntas, né, que eu fui tentando seguir. Ela falou sobre isso, né? E quando a gente não sabe cobrar, né? Quando a gente cobra muito barato, né? Eu acho que também a gente precisa se valorizar. Lógico, cobrando um pouquinho menos para ser conhecida, como você falou, é uma forma de você criar a sua clientela, de você entrar no mercado. Mas nunca muito abaixo também, porque aí você desvaloriza. E às vezes o que acontece também, fala, isso aqui cobra muito barato, alguma coisa tem. Né? Então também não dá credibilidade para aquilo que você faz. Então, acho... Não, e até depois você tem uma dificuldade de subir teu preço, né? Se você cobra muito lá embaixo, depois tem essa dificuldade. Então, assim, a costura criativa, principalmente, que ninguém leva material para a pessoa fazer, né? A maior parte de quem trabalha com costura criativa vai comprar o seu material e vai fazer. Você precisa tirar o dinheiro do material, de toda a despesa que você tem, levar em conta que você vai ter, que você, por exemplo, nas primeiras peças você não tem como ver valor de luz, de manutenção de máquina, você não tem nem a linha, às vezes você não sabe direito quanto é que você gasta. Então, você tem que já colocar uma margenzinha e pensar no tempo que você gastou. Quando você tiver com prática daquela peça, você vai fazer com o pé nas costas daqui uns dias, a mesma peça. Mas você precisa pôr uma margem que você consiga cobrir todos os teus gastos e mesmo assim ter uma margenzinha de lucro, né? Legal, Aí eu queria abrir para quem está assistindo a gente, se tiver alguma pergunta, quiser fazer alguma colocação, contar um pouquinho da experiência, e a gente vai seguindo um pouquinho para ver se tem alguma... O meu óculos, senão não enxergo nada das perguntas. Ver se o pessoal quer, né, se colocar, fazer alguma pergunta. Que a gente abriu antes, mas às vezes na hora do bate-papo vem alguma coisa para falar, que é legal. E vou fazer um... Obrigada, Andréia, tá elogiando, Andréia. Bonitinha. Andréia é nossa aluna, né? Sandra, minha aluna de sábado aqui com a gente. Eu vou fazer um resuminho enquanto a gente vê se travou aqui, o meu não sei se tá. Agora vai, acho que vai começar. Então a gente falou, né, sobre a importância de você conhecer o processo da confecção de uma roupa, do que você vai fazer, da sua marca, saber o público que você quer atingir. Então é importante também, porque dentro do público que você quer atingir, você sabe mais ou menos a roupa que você vai querer, o quanto precificar, entender um pouquinho o mercado. Eu acho que é importante, porque quando você entende o mercado que você quer entrar, você entende também mais ou menos como precificar. Falamos de como se colocar, se você vai
começar uma marca, como eu apresento, como eu divulgo essa marca. Eu acho que hoje o Instagram é o melhor lugar para isso. Eu queria falar também que não é importante você ter um e-commerce, porque às vezes a gente fala assim, eu preciso ter um e-commerce para começar a vender. Não precisa. Começa pelo WhatsApp, né? É importante começa pelo direct do Instagram, né? Coloca a sua cara, coloca a coleção, cria o desejo, porque às vezes a gente fala assim, aquele planejamento, né? Eu planejo e nunca chega o dia. Então, que chegue esse dia começando, né? Começa começando, faz o seu Instagram de marca. Eu acho que é importante ter uma identidade. Começa a postar produtos, né? Duas coisas, Karen, que eu queria falar. Uma coisa que é bem lá no início é o nome, né? O nome é muito importante e a cara da marca para você transmitir já com isso o que você está esperando. Legal. Então, quando você procura, quando você vai fazer uma logo, tipo, as primeiras vezes que eu queria fazer logo com o meu nome, eu fazia lá num programa sem vergonha lá, só deixava a letra bonita. E aí depois eu quis construir uma história por causa do meu nome, graças a Deus, né? Eu não gostava do meu nome antigamente, quando era criança não gostava do meu nome. Depois, quando você vai ver toda uma história atrás de um nome, é legal você colocar, porque muitas pessoas de marketing, publicidade, né, dizem que as pessoas gostam de uma história e não de um nome, né? Então, é uma coisa que vai carregar a história do que você quer, o intuito que você quer da empresa, né? Então, para divulgar, a primeira coisa é você fazer isso, né? E achar uma coisa com a sua cara, com a cara do que você está desejando, né? Outra coisa muito importante é se focar, né? Porque, por exemplo, é que nem profissão para dar certo hoje em dia, o médico é especialista nisso ou naquilo, ou o dentista também nisso ou naquilo. Não existe mais aquele profissional que faça tudo. Na confecção é a mesma coisa. Então, assim, por exemplo, hoje eu quero ficar focada, como nós já conversamos mais, nas aulas e consultoria e tudo mais. Eu trabalhei muito tempo costurando sob medida, né? Só que aí chega uma hora que você tem que se focar. Não dá para você querer fazer todas as coisas que os teus clientes estão te pedindo ao mesmo tempo. Você trabalhar com conserto, aí você daqui a pouco está fazendo lingerie, daqui a pouco você está fazendo uma calça sob medida, daqui a pouco você trabalhou na costura criativa. Nem a tua máquina aguenta isso, né? Porque as máquinas geralmente já são reguladas conforme o material que você está trabalhando. Mesma coisa, gente. A gente precisa se focar, você saber o que você quer. Você tem cliente lá que você ainda está atendendo em certas coisas? Atende, não deixa ninguém na mão, né? Porque o de boca em boca ainda é das propagandas mais poderosas que tem, né? Então, não deixa ninguém na mão, mas aos pouquinhos vai para o lugar que você quer e mesmo que doa um pouquinho o coração, não vá fazer barra de calça se você quer trabalhar com noiva. É verdade. Começa a se focar e ir para o lugar que você quer, né? Hoje em dia tem que ser, as coisas são muito nichadas, né? Você tem que fazer muito focado. Cada um está especializado nisso ou naquilo e tem mercado para todo mundo. É principal, assim, se focar e fazer só aquilo. Para também não virar uma salada o teu Instagram, a tua página, que o pessoal, isso aqui ela faz. Ou então coisas que você não faz, a pessoa, não, isso aqui ela faz. E aí, às vezes, tá te emperrando a vida, né? Para você deixar de fazer outras coisas. Começar pequeno, né? Que eu acho que é legal. Porque comece com uma pequena produção, com uma peça, 2 peças, né? Uma coleção pequena. Vai criando confiança e aí você vai crescendo, vai ampliando, né? Eu acho que é muito legal também pensar em tiragem, né? Porque aí, assim, quando esgota, todo mundo quer aquilo que esgotou, né? E aí... Como que vai ser a próxima coleção? O que vem por aí? Né? Eu vou comprar logo que lançar para não ficar sem. Então isso é uma coisa bacana também, porque você começa com segurança, porque você já sabe o quanto que você vai produzir, né? E o quanto que você vai vender, e depois você pode sentir o que teve mais procura, aumenta um pouquinho na próxima e assim por diante. Eu acho que é legal. Acompanhe o processo da sua produção. Então, caso você terceirize
Não deixa para buscar depois no final, tudo pronto, vá lá dar uma olhadinha, né? Eu acho que é muito importante, como você falou, a parte da peça piloto. Às vezes a gente não valoriza a pilotagem e é importante para ver o que deu certo, porque de repente, depois que está tudo pronto, se uma modelagem não deu certo, né? Ou você vai consertar ou você perdeu aquele material, né? Que eu acho que é bem importante. E eu acho que foi isso. Gente, quase uma hora já vai. E é bom que tem assunto, né? Isso que é gostoso. Olha que tem mais assuntos. Temos que fazer uma live 2 de empreendedorismo. Vamos. Porque eu acho que... E é assim que não acaba, né? Eu acho que a gente vai conversando. Não, é muito assunto, né? É muita coisa. Por isso que costura é uma coisa muito gostosa, que possibilidades são enormes, né? E eu acho que a gente trocar essa ideia é muito bom. Né? Vamos ver se tem mais alguma coisa. O pessoal está elogiando, está falando que as dicas são valiosas. Então, assim, né? Já que nos falta pouco tempo, assim, como algumas pessoas daqui, a maioria daqui sabe, né? Porque daí a gente já faz propaganda. Eu dou aula na oficina da costura 3 vezes na semana para turmas. Aí tem a Alcione também que dá aula. Então, assim, mesmo que não seja o teu foco, né, costurar, mas que você vá, que você queira entender os seus processos, entenda um pouquinho do que você quer, entenda dos tecidos que você quer trabalhar, entenda um pouquinho da costura, um pouquinho da modelagem, para você conseguir levar melhor, porque aquela coisa, né, que o zóio do dono é que engorda o gado, né? É isso mesmo. É melhor a gente levar todos os processos um pouco mais de perto. É tranquilo também você comprar roupa e revender, beleza, mas às vezes você vai pegar uma costura mal feita, um botão caindo, e aconteceu comigo já, de ter donas de lojas que às vezes não sabe pregar um botão, não sabe dar um pontinho em alguma coisa. Tem coisas que são bem essenciais para você não ficar gastando com besteira, né? Às vezes você precisa de uma pessoa para tudo, às vezes descosturou uma peça sua. Tem coisas que são essenciais. É bom você conhecer o teu produto de perto e saber resolver alguns problemas, né? Então, eu acho que nessas coisas de confecção, teria que ser como antigamente, a gente aprender um pouquinho de costura realmente, para a gente poder aprender a se virar. Então, já tem que vender o peixe, né, gente? Vamos lá. Também apertar botão, modelar, costurar, fazer algumas coisinhas na máquina, até pro dia a dia, né? Vai que se inspire. Fazendo coisas pro dia a dia, vai que se inspire em fazer uma marca, né? Verdade, E você sabe que você falando, eu lembrei, a gente tá, eu acho que com 2 ou 3 alunas que tem brechó. E brechó é uma coisa muito legal, porque assim, você vai trabalhar com sustentabilidade, né? E elas customizam as roupas. Então elas têm o brechó, mas elas querem dar a cara delas para a roupa. Então elas vieram para aprender, né, a transformar, a customizar, a dar a cara do brechó delas, da marca delas. Então, já viu aquela série da Girl Boss? Eu não. Vamos colocar aqui. Então, Netflix. Girl Boss é uma mulher, Sofia Amoruso, uma coisa assim o nome dela. A mulher fez uma fortuna em brechó. Tem aquele site do eBay americano. Ela começou comprando uma jaqueta por $8, algo assim, e vendeu por uma fortuna. A jaqueta era histórica, assim. Entendi. E ela fez fortuna pegando roupa de brechó, customizando e vendendo. Olha, muito mais, sabe? Ela vendeu a empresa dela na época por 100 milhões, se não me engano. Tá aqui. Ela ainda existe, é Nastigal, o nome da marca de brechó, tá? Ainda existe. E ela virou livro, ela tem a série na Netflix, procurem lá, vocês vão ver. E ela customizava as roupas, tinha ideias boas, tipo assim, não estudou moda, mas sabia lidar com isso. Então, ela fez fortuna, assim. Legal, ai que legal, muito. Olha, Tomás, já vou colocar como dica no final de semana pra gente... Isso, Girl Boss. É uma série pequena de uns 5, 6 episódios só, alguma coisa assim. Já assisti 2 vezes. É bom para inspirar, né? Bem legal. Eu acho que isso
bacana, né? Então a gente tem, olha, já vai mais um bate-papo aqui se a gente for pensar em, em brechó. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Pergunta, adorei. Bem, meninas. Olha lá, ó. Eu quero empreender no mundo pet. O que você me dizem desse mundo? Nossa, pet também é uma coisa, né, Cassandra, que está muito em alta, porque as pessoas ficando em casa estão, né, querendo também comprar. Dá mais atenção aos bichinhos, né? Já foi visto aí em pesquisas e todo mundo que trabalha com o mundo pet sabe que aumentou muito, né? E o Brasil consome muito mundo pet, né? Muito produto para pet, né? Então é uma ótima opção. E é que nem roupa de criança, vai para o material, né? Dá para fazer muita coisa, inventar muita coisa com pouco gasto de material. É verdade. E assim, o custo, assim, se você for pensar, né, é igual roupa de criança, porque você paga o valor de roupa de adulto, né? Quando, né, na venda, mas você gasta menos material. Então, talvez a sua lucratividade seja até, né? E eu tenho acompanhado algumas marcas, né, de roupa pet, e essa personalização aí que também cria coleção, funciona do modo que a roupa, né? Que a coleção de roupa de moda mesmo. Porque eu vejo, a gente tem a Ana também, uma aluna nossa, que esses dias estava fazendo capa de chuva, né? Ela falou, não, porque agora tá na moda sair com capa de chuva, com cachorro, então ela estava fazendo. Então é um nicho muito legal, gente. Eu acho que o que tem crescido cada vez mais, como tudo da costura, né? Que eu acho que isso... Mesa porta, né? Muita coisa. A personalização, né? Eu acho que a gente quer sair da massa, né? Do igual, né? Falando até um pouco desse fast fashion, né? Então, assim, ser cada vez mais personalizado, cada vez mais eu sou exclusivo, né? Eu me visto dessa forma exclusiva. E eu acho que isso vai para tudo, vai para casa, vai para os animais, né? Para os pets, vai para a gente, até para pijama, né? A gente quer estar bem, né? Não tem mais aquilo de usar aquela camiseta do candidato. Sim. Eu quero me vestir legal, até para dormir. Então, eu acho que a cultura, assim, tá cada vez mais em alta. E eu acho que fica o nosso convite, né? Para todo mundo, se não for empreender, mas que seja empreender para si próprio, né? Para fazer algo para si, exclusivo, eu acho que não tem nada melhor, né? Sim. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Algumas pessoas... A Alice, vamos ver, a moda pet é muito procurada. A Alice é nossa cliente. Que legal. Olha lá, a Andréia adora estar nas aulas de sábado confeccionando minhas peças. É um momento único, um momento que eu tenho só meu. Mesmo morando um pouco distante. É verdade, né, Andréia? A Andréia pega estrada para vir para cá. Muito legal. E às vezes vem 2 vezes na semana, às vezes, né? Eu acho que, assim, né, falando um pouquinho das aulas também, o que é muito legal porque é um momento pra gente, né? É um momento que eu vejo, assim, que as alunas vêm, até para a própria professora, até para mim, às vezes venho, subo, tomar um cafezinho, assim. É a gente sair da nossa rotina e fazer algo para nós. Né? Então, dar uma pausa e produzir. Eu acho que costura também, a criação, nos permite isso, né? Legal. Sim, e sem contar, né, Karen, que a gente dá uma assistência aí para quem está fazendo aulas durante a semana. A gente tem grupo de WhatsApp, então qualquer dúvida, a gente está aqui para esclarecer também. Então, quem já fez a aula ou quem faz, está sempre conversando com a gente, pode perguntar durante a semana que a gente esclarece e ajuda. Verdade. A Alice falou um pouquinho de moda alternativa. Muito legal, Alice, né? Eu acho que isso é importante, né? Acho que é um assunto que é bem legal. Alternativa, inclusiva. Hoje eu conversei com a Laços de Maria, que ela está criando uma coleção também para suspensório para bebês que usam aquela gesso, né? Que precisam colocar o gesso. Então é uma roupa super, né? Assim, veja, ela escolheu um nicho super exclusivo e que tem mercado e que ela tá fazendo isso e assim as mães querem vestir bem os bebês. Então ela tem essa coleção muito legal, né? Eu acho que é aquilo, é ser exclusivo, né? Eu acho que é muito bom. Então eu queria agradecer, obrigada pelo bate-papo, Cassandra, sempre enriquecido. Eu que agradeço. Sigam nas redes sociais, sigam no YouTube.
A Cassandra tem o canal no YouTube. Essa semana ela lançou, né, o Corpete, lindo, maravilhoso. Então, quem não segue ela, vai lá, já segue. Entra no link da bio do YouTube dela, vai lá aprender o Corpete, que tá maravilhoso. Né? Em breve vão ter mais vídeos, mas já tem vários vídeos lá. Essa mesma modelagem eu vou usar para fazer lingerie, que o pessoal pede muito, né? Corpete com barbatana, essas coisas. Logo vem, gente. Ó, que legal. Então aproveitem, né? Já entrem lá para seguir, para aprender um pouco mais. Né? Muito obrigada. E a nossa próxima live vai ser no dia... Estou fazendo as contas aqui. Eu confirmo com vocês, mas eu acho que é dia 8 de julho, mas eu confirmo pelo Instagram. Muito obrigada para todo mundo que, né, passou aqui pelo nosso Instagram e vai ficar salvo. Eu vou salvar para quem não... Isso aí. Muito obrigada. Obrigada, Cassandra. Beijo.